Caso Farol dos Bitcoins, como é conhecido na imprensa, que é o caso da GAS Consultoria, tá? Muitas, ou quase todos, já sabem que na última quarta-feira, a excelentíssima senhora ministra Nancy Andrighi, do STJ, decidiu pelo conflito de competência, fixando o juízo da 5ª Vara Empresarial da comarca da capital do Rio de Janeiro como juízo competente para processar e julgar os bens, valores apreendidos pela Polícia Federal em 2021, tá? Esses bens deverão sair da 3ª Vara Federal Criminal e ir para a 5ª Vara Empresarial, para que posteriormente os credores possam receber. Só que muita gente não sabe, isso não é feito de uma forma automática. As pessoas precisam estar habilitadas no processo, precisam ter a documentação em dia, nota promissória, contrato, comprovantes. Ah, Daniel, eu não tenho tudo. Bom, vamos tentar ver o que você tem para poder ajudar, tá? A pessoa precisa estar habilitada administrativamente no AJ. Se a pessoa não estiver habilitada administrativamente no AJ, será feita uma habilitação retardatária. Só que tudo isso gera muito burburinho, muitas dúvidas. As pessoas querem saber se vão receber todo o valor, se tem dinheiro suficiente para pagar as pessoas, como será feito o pagamento. Muitas pessoas criaram uma história dizendo que o administrador judicial vai receber primeiro. Isso é mentira, tá? E eu vou mostrar para vocês porque é mentira. Eu vou explicar para vocês como é que isso vai proceder, tá bom? Eu vou pegar alguns trechos de algumas falas do administrador judicial, algumas coisas eu vou mostrar na lei para que vocês possam escrever e anotar e não possam incorrer em fake news, tá bom? Bom, vamos lá, primeira pergunta. Muitas pessoas dizem, Daniel, eu tenho um valor pouco, eu tenho um valor menor, será que eu vou conseguir receber tudo? Eu vou receber primeiro? Como é que vai ser? Então, preste bem atenção o que o administrador judicial, numa live que ele fez com o Dr. Jefferson, disse sobre isso. A doutora magistrada me autorizou e às nossas expensas, porque vamos lá, um assunto importante que eu acho que tem que ser abordado. As pessoas devem se perguntar, mas vem cá, mas o Sérgio e o Bruno estão trabalhando aí, vão receber quanto? Isso seria uma pergunta. A questão é o seguinte, o que a lei prevê? A lei prevê que o administrador judicial, em recuperação ou falência, ele pode receber até 5% do valor, né? E quanto maior o valor, menor o percentual. Por exemplo, a Oi. A Oi foi uma recuperação muito grande e o valor fixado foi 0,23, né? Na Americanas, por exemplo, o valor fixado pelo juízo, que agora está sob análise do Tribunal de Justiça, foi de 0,23. Então, o juiz, e nesse caso da Gás, quando a juíza foi decretar a falência, ela já poderia ter fixado o valor. Mas eu falei, doutora Maria da Penha, não tem necessidade, porque o administrador só recebe se o investidor receber. Então, por exemplo, amanhã, a Justiça Federal manda para cá, para a Justiça Empresarial, um valor X, e esse valor é destinado aos investidores, aí sim o administrador recebe. Então, o administrador recebe depois dos investidores? Eu não sei se vai ser depois ou ao mesmo tempo, entendeu? Mas você vai perguntar, mas ô Sérgio, você está pagando para trabalhar? Tô. Eu tenho 30 advogados hoje, doutor Jefferson, só conferindo isso. Fora a minha equipe e a equipe da preservação, entendeu? Muitas pessoas querem saber como vai ser o recebimento, como vai ser a divisão. Então, isso vai ser discutido conforme a Lei 11.101 de 2005 na Assembleia Geral de Credores. Essa Assembleia Geral de Credores é presidida pelo administrador judicial. E o administrador judicial, excelentíssimo Dr. Sérgio Civeiter, que tem todo o nosso respeito, ele se pronunciou do que ele pensa sobre este assunto. Veja a seguir. Pelo que as informações que eu tenho da nossa equipe, 70%, mais ou menos, eu estou falando uma coisa que eu não tenho certeza absoluta, mas pelas informações preliminares, que a gente só vai poder dizer sim depois que publicar o edital, que tiver a conferência e tal, 70% não são valores muito altos. Claro que a gente volta àquele exemplo do cidadão que estava lá e R$25 foi uma fortuna porque tirou a fome dele. Então, matou a fome, quanto vale isso? Não é imponderável. Mas parece que 70% dos valores não são muito expressivos. Então, se eu tivesse diante da juíza hoje e a juíza falasse, olha aqui, tem aqui um valor X, qual o critério que você acha justo? Pegar o contingente dos investidores
que são os investidores, vamos dizer assim, sem colocação no sentido pejorativo, tá? Investidores que investiram valores menores, você contemplar, mas também você contemplar com parte do valor os investidores que investiram valores maiores. Porque, vamos lá, às vezes ouço a pessoa dizer assim, não, o cidadão tem 10 mil reais investido. Não, a cidadã tem 50 mil reais investido. Aí o outro fala, não, mas tem um empresário que investiu 5 milhões. Pois bem, todos, se o dinheiro foi de origem lícita, comprovada, tem direito a ser ressarcido. Então não seria justo você chegar e pegar o valor todo e pagar quem tem mais de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, em detrimento daqueles que têm 10 mil, 20 mil reais. Então vai ter que ser uma coisa equânime. Mas eu acredito que pelo problema social, a questão é a seguinte, a juíza, a doutora Elizabeth Longobardi, ela é uma juíza muito sensível, como a doutora Maria da Penha também, que é a juíza titular, que o processo iniciou, muito sensível às questões sociais, entendeu? E nós sabemos a dificuldade que as pessoas passam, né? As pessoas trabalham para poder sobreviver, para poder educar seus filhos, para poder levar alimento para suas casas, entendeu? É problema de transporte, é problema de saúde, são todos os tipos de problemas. Então eu tenho a impressão que elas vão fazer uma coisa realmente, ela, no caso da doutora Longobardi, que seja uma coisa justa, né? Nem só aos que investiram menos e também não preterir quem investiu valores maiores. Vai ser uma coisa equilibrada. Pronto, todos entenderam? Então preste bem atenção. O artigo 83 da Lei 11.101 de 2005 diz que há uma ordem de recebimento. Primeiro são os credores trabalhistas. As pessoas dizem, vamos ser os últimos a receber. Preste bem atenção. Eu conversei com algumas pessoas que trabalharam para as empresas ligadas à GAS e falaram o seguinte para mim, Daniel, nós já recebemos a rescisão, ou seja, não temos nenhum crédito trabalhista. Eu conversei com um, conversei com o outro, inclusive algumas pessoas que trabalhavam no escritório de Cabo Frio. Ou seja, até que se prove ao contrário, não há débitos trabalhistas. Então, corta. Segundo, direitos reais. Quais são esses direitos reais? É quando você tem algum imóvel com a GAS, você tem algum bem real com a GAS, algum apartamento, alguma casa, você trocou, vendeu, e até onde nós procuramos, não há nada envolvido que a pessoa deu-se sua casa diretamente para a GAS. Normalmente as pessoas vendiam suas casas e depositavam o dinheiro lá. Então, vamos descartar a segunda opção. Terceira opção, tributos. Bom, o crédito tributário, ele é descontado quando a empresa não pagou tributos ou ficou alguma dívida. Só que a própria Lei 11.101 de 2005 diz o seguinte, que não são computadas as multas, ou seja, se houver alguma multa em relação à GAS e tudo mais, fiquem tranquilos, isso não vai entrar no crédito tributário, só se a GAS estivesse devendo. Mas o Gladson, pouco antes de ser preso, em pronúncias, em lives, ele expressou que todos os tributos já estavam pagos à GAS. Então, neste momento eu desconheço algum tributo que precise ser pago. Então, por enquanto, vamos descartar. E quarto são os credores quirografados, que somos nós, os clientes. Então, deixa essa história que vamos ser os últimos a receberem porque tem crédito tributário, tem um administrador judicial. Acabei de postar o vídeo do administrador dizendo que ou vai receber junto ou vai receber depois com as pessoas, mas ele não falou em receber antes. Muitas pessoas dizem, um vai receber primeiro, um vai ter prioridade, um é conhecido, é amigo do outro. Veja o que o administrador judicial também falou sobre isso. Eu falo com muito pouca gente, porque você imagina, o senhor imagina. É óbvio que tem pessoas que me conhecem, né? Às vezes eu digo a pessoa, poxa, o meu sobrinho tem um valor na gás, você pode fazer alguma coisa para ajudar? Eu falo, posso, se inscreve. Vai lá no cadastro e se inscreve. O tratamento é igual. Mas você acha que na hora que os valores vierem, tem como botar para passar à frente na fila? Não tem como, isso não existe isso. Isso aí vai ser uma coisa
igual para todos, entendeu? Muita gente pergunta, doutor, eu sou obrigado a contratar um advogado? Eu só recebo se eu tiver um advogado? Para me cadastrar, eu preciso de um advogado? Preste atenção. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Isso está na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2º. Então você só vai ser obrigado a fazer algo se a lei ordenar. Eu vou dizer para você, você não é obrigado a contratar advogado. Também não posso garantir que você vai receber o seu valor de volta, tá? O que eu digo é o seguinte, ninguém vai obrigar, ninguém vai exigir que você tenha um advogado. Se você pedir a minha orientação, eu digo, eu oriento você procurar um profissional da sua confiança que entenda sobre falências. Agora, dizer que você é obrigado, eu não vou dizer, eu vou orientá-la a procurar um advogado, tá? No entanto, o artigo 133 da Constituição diz o seguinte, que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, eu entendo que o ideal é você sim ter um advogado para que possa acompanhar, porque você vai ter que fazer a apresentação de contas na justiça, existe a Assembleia Geral de Credores, existe as habilitações retardatárias e só um advogado pode fazer uma habilitação retardatária. O que é habilitação retardatária? É quando a pessoa se cadastrou no site do AJ e o nome dela não saiu. Então o advogado vai ter que fazer uma petição judicial para que o nome dela possa sair na lista de credores, futuramente no quadro geral de credores, edital e quadro geral de credores, tá bom? No entanto, Daniel, para me cadastrar no site, eu preciso de advogado? Não. A pessoa pode se cadastrar sem advogado, só que as pessoas estão confundindo. Se cadastrar no site é uma coisa. Estar habilitado no processo é outra. Nem todos que se cadastraram, o nome está na lista de credores. Então, fiquem atentos. Por isso, a minha recomendação, minha orientação jurídica é você procurar um advogado da sua confiança. Mas você não é obrigado a fazer isso, tá? Faça se você quiser e se você puder. Muitos perguntam, doutor, é possível que a AGS volte a funcionar? Sim, é possível. Só que ela tem que seguir umas regrinhas, né, pela justiça. Tem que estar devidamente autorizada pela justiça, deve ter todos os requisitos necessários emitidos pelo órgão regulador, no que tange a criptomoedas, que provavelmente vai ser o Banco Central, e deve cumprir todos os critérios exigidos em lei, tá? No entanto, recentemente no ano passado, se eu não me engano, a AGS foi condenada a não poder operar durante 11 anos. Isso foi uma sanção administrativa pela Comissão de Valores Imobiliários, melhor dizendo, que é a CVM. No entanto, isso pode ser revertido judicialmente. No entanto, isso deve ser realizado pelos patronos, pelos advogados da empresa AGS. No entanto, se aqui a gente pode deixar uma dica, eu vou falar um pouquinho e depois tem uma fala do Dr. Sérgio Ziveiter e do Dr. Jefferson falando sobre o acordo de leniência. Se a empresa quiser fazer um acordo com a justiça, é possível fazer. Várias outras empresas que sócios foram presos, foram condenadas, após fazerem acordos com a justiça, voltaram a funcionar perfeitamente. Então, eu acredito que se houver vontade por parte dos sócios da AGS em fazer quaisquer tipos de acordos, pode ser muito bem visto pela justiça, tá bom? Um abraço a todos, estamos à disposição e até mais. Não diz respeito a mim. Mas houve um fato no nosso país, recente, envolvendo as maiores construtoras do Brasil, que foi a questão da Lava Jato, né? Você tinha ali as maiores empresas do Brasil, né? Qual foi a solução que foi dada lá? As empresas fizeram a delação premiada, por lá disseram, eu realmente fiz isso, aquilo, outro, e fizeram um acordo de leniência perante as autoridades constituídas. Eu falei isso em outubro de 2021 que a GS tem que fazer a leniência. E hoje, você vê que todas essas empresas que passaram por esses problemas estão funcionando. Vamos ver aqui para o caso concreto, né? Sem eu ter que opinar sobre o que a Mirelle vai fazer lá e hoje, salvo engano meu, o senhor pode até me ajudar, as criptomoedas estão legalizadas. É isso, você hoje tem uma regulamentação, só falta ainda o Banco Central, que é o órgão regulador, dar as diretrizes, né? Mas a lei existe. Ponto. Então, antes você não tinha uma lei, hoje você tem. Então, por exemplo, um cidadão qualquer, amanhã ele pode abrir uma empresa, transacione, se esse é o tempo correto, criptomoeda. Depende do advogado, né, que está orientando, entendeu? Para encontrar uma solução jurídica. Só que isso não é nosso papel de administrador judicial. Nosso papel de administrador judicial é o seguinte: cadê o valor para botar aqui para devolver para quem investiu? Ponto.